Olá, que tal, amigos? Shalom Aleichem, a paz seja com todos, no nome de Yeshua, o Messias de Israel. Hoje, dia 24/6/2025, calendário gregoriano, calendário hebreu 5785. Nós estamos no propósito de oração pela paz de Jerusalém. Quero convidar todos os cristãos, evangélico, católico, você que vai acompanhar esse vídeo aqui do Espírito Santo, também do Brasil e do Mercosul, do Uruguai, da Argentina, do Equador, para orar conosco pela paz de Jerusalém. Jerusalém, Israel corre um grande perigo ainda. Por isso que nós devemos seguir, não podemos nos calar, como disse Isaías, o profeta Isaías, ele disse: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me descansarei, até que brote a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Isaías 62, versículo 1. Então nós não podemos nos cansar de orar pela paz de Jerusalém. O Salmo 122 deixa bem claro: orem pela Shalom de Jerusalém. Nós vamos orar. E nós estamos aqui meditando sobre o livro de Esther. Israel e Irã sempre foram os amigos, tinham boas relações. A história de Israel e Irã, o Irã é a antiga Pérsia. No livro de Esther, depois você pode ler no livro de Esther, fala sobre o livramento, que Esther clamou, pediu ao Eterno, e o Eterno usou o rei chamado Assuero, o rei Assuero, que lá no livro de Esther, no capítulo 1, fala assim: e aconteceu que nos dias do rei Rachaverush, quer dizer o rei Assuero, ele fez um grande banquete. Esse rei Assuero, ele era o cabeça do reinado. Ele reinou desde a Índia até a Antioquia, sobre 127 províncias. Então esse rei, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está em Susa, a capital, no terceiro ano do seu reinado, deu um grande banquete a todos os seus ministros e servos e a armada da Pérsia e da Média, os governadores, chefes da província que estavam perante ele. Então ele era um grande rei, ele governou sobre 127 províncias. E esse rei, ele viu que a esposa atual, ela foi insubmissa. Então ela perdeu a coroa. Então ele teve que buscar uma mulher submissa. E ele encontrou Esther. Esther, uma judia, foi criada pelo tio Mardoqueu. Depois você pode ler a história. E ela foi levantada naquele exato momento para livrar o povo judeu
Porque aí no livro de Esther, os judeus estavam sendo ameaçados de ser borrado da face da terra. E é interessante que Mardoqueu criou Esther, ele que criou Esther. Mardoqueu, ele havia criado Esther. Vê um homem, o tio dela, foi criada pelo tio, e Mardoqueu era temente, fiel ao Eterno. Então é uma história muito bonita para reviver. Nós vamos falar algumas partes aqui. Estamos aqui com Tanar, falando sobre o reinado do rei Assuero, a escolha do rei para casar com Esther. Esther foi uma das belas aprovadas e ela foi levantada com aquele propósito. Qual era o propósito? Ela interceder pelo povo judeu que estava sendo ameaçado. E depois a gente vê que Esther foi levantada com esse propósito dela clamar pelo povo de Israel. Isso é muito interessante. Então Israel e Irã, nunca foram inimigos. Esse regime atual que faz com que essa inimizade, essa inveja, porque até o ano 1979, se não me equivoco, havia um rei, um príncipe ali, que tinha boa comunhão com o povo de Israel. Inclusive Israel ajudou o Irã em muitas coisas, na economia, na agricultura, ajudou também com a inteligência. Mas depois que o Ayatollah Khamenei entrou no governo, houve uma ruptura. Quer dizer, o povo irani é um povo diferente, não é um povo mau, perverso, não. O povo do Irã é governado por um governo que eles não aceitam, como nós, brasileiros, somos governados por um governo que nós não estamos de acordo. Então, a Vasti, no capítulo 1, versículo 11, Vasti, a esposa, na presença do rei, ela começa a se engrandecer. Olha só. Introduzir a presença do rei a rainha Vasti com uma coroa real, para mostrar ao povo e os príncipes a formosura dela, pois ela era muito formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei era muito enfureceu e se inflamou de ira. Imagina, ele faz um grande banquete e convida a sua esposa para apresentar ela para todos as 127 províncias, e ela foi insubmissa. Aqui ela perdeu o reinado. Ela perdeu o reinado por essa insubmissão. Então, a partir de aí, Esther, o rei, começa a buscar uma esposa que fosse submissa, temente. E Esther foi uma mulher escolhida pelo Eterno. E ela foi levantada com aquele propósito. Amã, no capítulo 6,
no capítulo 6, Amã foi obrigada a honrar Mardoqueu, o judeu. Mas se nós acompanharmos o livro de Esther, a gente vai ver que Esther prometeu, no capítulo 3, Amã trama a destruição do povo judeu. Ele queria varrer, não é o mesmo espírito que está sobre os Ayatolá? A destruição do Estado de Israel, o mesmo espírito que estava em Amã está trabalhando nos Ayatolá nos dias de hoje para a destruição do povo de Israel. Olha só. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã. Amã era um dos braço direito do rei, inimigo do povo de Israel, e qual ele se exaltou, ele pôs em cima dos ministros que estavam com ele. Então ele começou a humilhar Mardoqueu, que ficava ali na porta, vestido de pano de saco, porque Mardoqueu queria uma transformação, uma mudança naquele reino. E a gente vai olhando, andando mais para frente, a gente vai ver que Esther, ela foi escolhida exatamente para se acercar ao rei, pedindo a anulação do decreto da matança de todos os judeus. Então, vindo para os nossos dias atuais, nós devemos orar, seguindo orando pela Shalom de Jerusalém. O nosso papel, qual que é o seu papel? Como cristão, como evangélico, qual que é o seu papel? Orar pela paz do nosso povo. Porque se não fosse o povo judeu, com essa luta, com essa resistência que eles têm, hoje nós não teríamos acesso à palavra do Criador. Se não fosse o povo judeu, a resistência, as lutas, a perseverança do povo de Israel, o povo judeu, como nasceria o Messias dessa descendência? Então nós, como crentes, católico, você que é católico, evangélico, protestante, judeu messiânico, você que está fazendo a Tejuvá, você que crê, vamos orar pela paz do povo de Israel. Nós vamos orar nesse momento, assim como Esther. Esther, ela orou, pediu para todas as donzelas, olha lá no capítulo 4, logo que soube que Mardoqueu, tudo que havia feito, rasgou seus vestidos e pôs-se cilício de cinza. Ele se vestiu de pano de saco cinza, porque ele queria chamar a atenção de Esther. Mas como Esther estava sendo preparada para casar com o rei, ela não podia ter acesso nem mais o tio. Então, quando ela soube, ela entrou no propósito de oração. Vê que a oração, a intercessão de Esther pelo seu povo, por ela mesma, porque se não fosse Esther em oração, aquela mulher de oração, com certeza o povo dela tinha sido exterminado. E, através de Esther, veio a salvação. Porque imagine se toda a raça judia fosse destruída naquela época pelos persas. Imagine, não haveria salvação, porque a salvação vem dos judeus. E Esther foi uma mulher que fez a diferença. Então você, olha só, eu quero só ler esse pedacinho para a gente orar.
Então viram as moças de Ester e os eunucos e fizeram saber, com que a rainha muito se doeu. Mudou as roupas para se vestir a Mordecai e lhe tirar o pano de saco, porém não aceitou. Então chamou Hadad, um dos eunucos do rei, e que lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para que o que é aquilo e qual era o motivo. Então Mordecai, que era o tio de Ester, não aceitou mudar de roupa, porque ele queria chamar a atenção de Ester para que Ester intercedesse ao rei Assuero pela vida dela, pelo tio dela e por todo o povo judeu. Então, nós devemos seguir nesse propósito de oração pela paz de Jerusalém. A história é muito larga, longa. Nós vamos orar e vamos seguir clamando pela paz do povo de Israel. Eu quero te convidar a orar comigo e meditar no livro de Ester. Medite no livro de Ester, você que é mulher. Pega o livro de Ester, começa a ler, você vai entender essa história e vai influenciar outras pessoas a orar pelo povo de Israel. Isaías 62:1 diz: você que ama Israel, você que é judeu messiânico, católico, evangélico, você que ama o povo de Israel, por amor de Sião, não me calarei. Então você não vai calar a sua voz. E por amor de Jerusalém, não me descansarei, até que brote a sua justiça como resplendor da sua salvação, como uma tocha acesa. Então nós vamos seguir orando e a salvação chegará para o povo de Israel e para todos nós. Baruch Hashem. E Yeshua virá e trairá essa salvação. Se revelará para o povo judeu e virá a salvação. Vamos orar. É momento de oração. Vamos nos voltar para Jerusalém. Eu estou aqui me voltando aqui para Jerusalém e você é o nosso convidado a orar pela paz de Jerusalém. Baruch Hashem. Vamos agradecer o Eterno. Bendito seja tu, Adonai, Elohim de Abraão, de Isaac, de Israel. Elohim de Sara, de Rebeca, de Leia, de Raquel, das matriarcas da fé. Pelos méritos de Yeshua HaMashiach, nós entramos diante da tua presença, poderoso de Israel. Invocamos o teu nome Kadosh. Pelos méritos de Yeshua, nós nos aproximamos à tua face, poderoso de Israel. Levanta do teu trono nesse momento. Visita agora todo o teu povo Israel. Visita as pessoas que estão debaixo do domínio dos ayatolá, oprimidos, porque tem judeus messiânicos, judeus cristãos que crê na tua palavra lá no Irã, debaixo desse governo rebelde, querendo exterminar o povo de Israel. Então visita os aflitos, desesperadas, crianças, jovens, senhoras, pessoas que se encontram aflitos, angustiados, todos os aflitos, angustiados. Adonai, eu oro pela paz do teu povo Israel. Visita Jerusalém, visita Israel sobre o mar, sobre terra,
e sobre o ar. Visita as forças de defesa de Israel, guarda as forças de defesa de Israel, a inteligência, que a tua mão possa estar sobre eles, guardando, protegendo a terra santa. Em nome de Yeshua HaMashiach, teu braço seja com eles, forte. Eu oro em favor de todas as pessoas que oram conosco pela paz de Jerusalém. Abençoa esse povo católico, evangélico, espírita, pessoas que estão aflitas, angustiadas, messiânicos, pessoas que unem conosco essa fé, assim como o Senhor deu o livramento na época de Esther. O povo judeu sempre foi guardado pelas orações, pela tua proteção. Então ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração. Que haja paz sobre os teus muros, ó Jerusalém. E que haja paz sobre as nossas casas, nossas famílias, restauração, prosperidade, saúde. Restaura a nossa saúde, visita os 248 órgãos do nosso corpo, os 365 músculos, dá remédio eficaz às nossas feridas e nos restaura em nome de Yeshua HaMashiach. Te agradecemos e cremos que os teus olhos, os teus ouvidos estão atentos a esta oração. Poderoso de Israel, desde já te agradecemos em nome de Yeshua. Se você crê, você vai continuar orando conosco pela paz de Jerusalém, pela paz do povo de Israel. O Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Shalom e até a próxima oração.